Olá, estamos chegando com o programa Informação e Debate aqui no canal 4 da NET. Você nos acompanha também na TV Floripa, no canal do YouTube. Vá lá, se inscreva no canal, clique no sininho e receba notificações sempre que a gente colocar um novo conteúdo no ar. Vamos aos destaques da edição de hoje. 4.249 é o novo recorde de mortes em 24 horas no país. As manifestações do dia 7 de abril, Dia Internacional da Saúde aqui em Florianópolis. E o MST doa 8 toneladas de alimentos para o Hospital de Curitibanos. Vamos de imediato então às informações da pandemia de coronavírus em todo o Brasil. Nós tivemos nas últimas 24 horas um total de 4.249 pessoas que perderam a vida. E este é o novo recorde nacional de mortes em 24 horas. Esses dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e apontam para o agravamento da pandemia, que, segundo os especialistas, tende a ser ainda mais letal do que o mês de março. Durante todo o mês de março, o Brasil perdeu 66.886 vidas, quase 67 mil vidas durante o mês de março foram ceifadas pela pandemia. E o mês de abril, a tendência é que seja ainda pior, ainda mais grave, porque nós passamos a barreira dos 2.000 óbitos dia, passamos a de 3.000, já estamos passando de 4.000 e há apontamentos que a gente chegue a 5.000 mortes dia. Então, muita atenção agora, se você puder se cuidar, cuide-se o máximo em todos os sentidos para evitar ficar doente com esta pandemia terrível do coronavírus. Até agora, no Brasil, são 345 mil pessoas que perderam a vida desde o início da pandemia. Nós tivemos, nas últimas 24 horas, 86.652 novos casos de coronavírus, totalizando em todo o país acumulados 13.279.857 casos registrados em todo o país. Em Santa Catarina, nas últimas 24 horas, foram 146 vidas perdidas, um número alto, né, um número considerável. Ele subiu muito em relação a ontem, né, há 2 dias a gente tinha batido um recorde, né, de 224 vidas perdidas. Ontem nós ficamos na faixa de 65 pessoas, um número que baixou, e hoje nós voltamos nesta quinta-feira para 146. Então foram até agora 11.759 vidas perdidas durante toda a pandemia no estado de Santa Catarina e 829.444 casos até o momento. Em Santa Catarina, nós temos apenas uma região do estado que o risco não é gravíssimo de contágio. Apenas a região de Xanxerê, que passou por uma fase muito difícil há um tempo atrás, era a região mais grave, hoje ela está com risco grave de contágio, na fase laranja. O restante do estado, incluindo todo o litoral e todas as demais regiões do estado, o risco é gravíssimo, é a fase vermelha, então todo o cuidado é pouco. Do ponto de vista de UTIs, faltam leitos de UTI, falta estrutura nos hospitais para atender tanta demanda e tantos casos de contaminação. Por isso, muito mais importante do que abrir novos leitos de UTI e abrir novos leitos hospitalares, muito mais importante que isso é conter o crescimento do vírus, é impedir a contaminação das pessoas. E por isso que existe uma série de medidas que você individualmente precisa tomar, porque as autoridades ainda não estão tomando essas medidas. Então, tome cuidado, use máscara, higienização constante das mãos. Se você puder, não saia de casa, não faça aglomeração, tome os cuidados que você precisa tomar para evitar a contaminação de coronavírus e para que você possa se proteger e proteger a sua família. Vamos aos números das vacinas em Santa Catarina. Esses números foram atualizados, na verdade, no dia 7 de abril, que foi o Dia Internacional da Saúde. Santa Catarina, naquela data, tinha 749.334 pessoas que receberam a primeira dose, que já receberam imunização na primeira dose, e deste número, 191.607 já receberam a segunda dose da vacina.
para um estado que tem 7.252.000 habitantes, ainda é baixo o nível de imunização, assim como é em todo o Brasil. Muito baixo o nível de imunização, o Brasil anda num ritmo muito lento. Se vocês, não sei se alguém acompanhou pela imprensa, viu na imprensa, mas a história de uma menina de 23 anos que nos Estados Unidos já estava vacinada, tomou a vacina, já estava imunizada em relação ao coronavírus, e o pai dela aqui no Brasil, né, com 62 anos, se eu não me engano, ainda não tinha tomado a vacina e vai demorar um pouquinho ainda para chegar nessa faixa de idade. Nós estamos aí na faixa dos 66, na maior parte do estado de Santa Catarina. E chegaram nesta quinta-feira, dia 8 de abril, mais 144.700 doses de vacina ao estado de Santa Catarina, sendo 75.500 doses da AstraZeneca Fiocruz, que começa a chegar em maior quantidade agora, né? E mais 69.200 da Sinovac Butantan. Então, importante quem tem a possibilidade de se vacinar, de se imunizar, fazer isso o mais rápido possível. Quando chegar a sua vez, vá lá e tome a vacina para se proteger, e a imunização com certeza vai ajudar a proteger toda a sociedade. Bom, gente, nós tivemos no dia 7 de abril, nesta quarta-feira, manifestações em todo o país em função da pandemia de coronavírus. Aqui em Florianópolis tivemos uma manifestação simbólica em frente à Catedral Metropolitana da nossa capital, cruzes simbolizando as vidas perdidas durante a pandemia, faixas pedindo vacina já para todos, pedindo auxílio emergencial de R$600, e o auxílio emergencial é para pedir afastamento social, né? É para que as pessoas possam ficar em casa, sobreviver, conseguir se alimentar, cuidar da família e não ter que sair obrigatoriamente para a rua e correr o risco de se contaminar, que é isso que o Brasil não está fazendo, né? Nem vacinação no ritmo que deveria ocorrer e nem o afastamento social. Lockdown, então, o Brasil desconhece o que é isso. Nós não tivemos no país até agora lockdown. Diferente da Europa e outros países que fizeram isso para combater a pandemia, o Brasil não fez isso. E o presidente da República, que esteve em Chapecó, no Dia Internacional da Saúde, falou exatamente o seguinte: nada disso de ficar em casa, não tem conversa de lockdown, entendeu? Então continua uma estratégia genocida por parte do governo federal e por parte do presidente da República, que foi a Chapecó para enaltecer o tratamento precoce da Covid com remédios que não tem nenhuma comprovação científica, dizendo que Chapecó era o exemplo. Chapecó tem um nível de morte muito acima do resto do estado de Santa Catarina e muito acima da média nacional do Brasil. Então não é exemplo para nada, aliás é um exemplo negativo, né? Teve que exportar pacientes para o Espírito Santo recentemente porque não tinha vaga para internar as pessoas lá. Este é o exemplo que o presidente da República quer colocar para nós. Se a gente percebe que o exemplo é muito ruim, a gente entende como é que funciona a cabeça desse presidente da República e por que a gente tem que parar de seguir o que ele diz. Vamos seguir a ciência, vamos seguir as pessoas que estão lidando, cuidando do povo, cuidando da saúde nesse Brasil. Essas pessoas têm conselho para nos dar. O presidente da República, infelizmente, não tem conselho para dar para ninguém porque não fez o seu dever, nem em relação ao afastamento social, lockdown, uso da máscara e nem em relação à vacina, que só começou a correr atrás em março desse ano, quando poderia ter contratado centenas de milhares de doses de vacinas ainda no ano passado, como os outros países que planejaram a pandemia fizeram. Bom, nós vamos ouvir agora, então, as pessoas que estavam nesse movimento, lideranças sociais, políticas que estavam nesta atividade na Catedral, falando sobre os temas que são fundamentais para a gente poder passar essa pandemia. Eu acho que 3 coisas são fundamentais nesse momento: lutar pela renda básica, lutar por vacina para todos e repensar cada vez mais a gestão pública como a mesa de direito de acesso à vida a todos. Creio que esse momento é o momento que a pandemia tem de nos ajudar a pensar a saída. E a saída é a nossa capacidade de recuperar a dimensão do coletivo. E o coletivo é fundamental. Eu acho romper com o processo da indiferença. Nós não podemos, nesse momento, mesmo com distanciamento social,
com máscara, com cuidado das mãos. A gente não pode perder o outro, a outra, aquele que nesse momento não tem o que comer aqui nas grandes periferias da nossa cidade. Por isso é urgente, é necessário que a gente estreite laços com uma perspectiva real de possibilidade de pão na mesa. Nós estamos aqui enquanto Via Campesina, enquanto Brigada Gina Couto da Via Campesina em Florianópolis. A Via Campesina em todo o Brasil está denunciando tanto a pandemia da Covid e o genocídio provocado por Bolsonaro, quanto a pandemia da fome, que é uma pandemia que está matando sorrateiramente, em silêncio, milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Quando você não investe na agricultura camponesa, investe só no agronegócio, você investe no veneno. Hoje é Dia Mundial da Saúde, Bolsonaro só investe no veneno, Bolsonaro não investe na comida de verdade. Não tem como um povo ser soberano e fortalecido sem comida de verdade. É o campesinato que produz 74% dos alimentos que a classe trabalhadora consome. Quando o governo não investe no campesinato, ele está matando o povo de fome também, está aumentando os preços no supermercado. Então a gente denuncia a pandemia da Covid, o desrespeito com a vida da classe trabalhadora e a importância de dizer: Bolsonaro também quer a pandemia da fome. Os preços não aumentam por acaso. Ninguém vive só de soja, ninguém vive só de milho. Investir só no agronegócio não sustenta o povo. No dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, da Defesa da Saúde Pública, nós estamos fazendo esse ato simbólico para denunciar o descaso com a saúde pública e que está acontecendo neste momento da pandemia. Nós não podemos nos calar, as vidas que estão sendo perdidas, ela tem nome e endereço. E é a responsabilidade nossa de estar nas ruas cobrando o auxílio emergencial para que essa população que estão desempregadas ou não tem como trabalhar nesse momento, tenha uma segurança e garantia de saúde. Então esse ato é um ato de protesto contra esses governos genocidas do Estado, do município e do país. Nesses primeiros 90 dias de 2021 já morreram mais pessoas do que 2020 todo pela Covid-19. O governo Jean não tem investimento em testagem, não tem investimento para comprar vacina e agora começam a faltar EPIs. Hoje, tivemos informações que a N95, que é a máscara utilizada de proteção para realizar atendimento de pessoas suspeitas de Covid, está em falta no Almoxarifado Central, esperando chegar da nova licitação. Quer reabrir escola no pior momento da pandemia. Florianópolis hoje, segundo a Fiocruz, está com uma das maiores velocidades de transmissão entre as capitais brasileiras e a gente não vê mudança nenhuma de atitude do prefeito para, de fato, enfrentar a pandemia. Então, nós estamos aqui reivindicando vacina para todos já, lutando pelo SUS, pela saúde pública e defendendo a vida. E estamos de luto por todos os profissionais de saúde e por todas as pessoas que nós já perdemos nessa pandemia e que foi desnecessário. Essas vidas não precisariam ter sido perdidas. Quero saudar todos os amigos da TV Floripa. O movimento hoje é um movimento de rua que é possível ser feito. Porque se tivesse a condição de fazer movimento de rua aberto, que não tivesse o problema de contágio, com certeza o governo federal estava à beira de um processo de impedimento. Porque o sentimento hoje anti-negacionismo que tem no Brasil pela vacina é muito maior do que o negacionismo. O negacionismo hoje, ele não passa hoje dos 20% que apoia o negacionismo. 80% da população hoje quer vacina e quer prevenção, e quer cuidado, e quer lockdown, e quer restrição social. E essas pessoas, com certeza, teriam condição de ir para a rua. Se nós tivéssemos vacinação em massa, agora já, nós teríamos protesto de rua por dificuldades econômicas, financeiras e de fome, novamente, no Brasil. Mas se a gente tivesse como não ter o contágio, tivesse como ir para a rua, esse governo já não existiria mais. Porque tal não é o negacionismo, o genocídio que se pratica diariamente. E hoje ele está em Chapecó, aonde é uma das cidades proporcionalmente de Santa Catarina que mais morreu gente no ano. E proporcionalmente mais morreu gente no Brasil. Inclusive, proporcionalmente mais do que o Amazonas, certo? E ele leva como modelo. Claro, Chapecó venceu o contágio alto, agora está com contágio baixo, mas o índice de morte é altíssimo, né?
Essa pandemia expôs outra situação, que é o baixo salário do setor da saúde, principalmente enfermagem e técnicos. Esse povo ganha muito pouco por aquilo que estão fazendo, não é? Salários ruins, condições de trabalho precários, certo? E não tem nenhum movimento forte, organizado, a não ser os aplausos por salvar a vida, que possa mudar isso. Olha, queria primeiro saudar os telespectadores da TV Floripa e dizer que na Câmara a gente está bastante truncado o debate, existem alguns vereadores até com dificuldade de fazer um debate mais sério sobre esse momento, mas o que nós conseguimos encaminhar até o momento foi o seguinte: nós autorizamos, por meio da aprovação de um projeto de lei, que o governo municipal compre vacinas fora do país ou por meio dos consórcios que estão sendo formados, e encaminhamos 2 pedidos de audiência pública. Uma audiência pública sobre o enfrentamento à pandemia no âmbito da Comissão de Saúde, que deve ser votado na semana que vem, e um pedido de audiência pública sobre o retorno às aulas, que vai ser votado hoje e deve acontecer aí a reunião nos próximos 15 dias. É muito representativo, as pessoas emocionadas, as entidades e as organizações dos trabalhadores presentes, as entidades de saúde que são ponta de lança, que estão no dia a dia, cuidando das pessoas, estiveram presentes, mostrando sua insatisfação, mostrando seu descontentamento, exigindo das autoridades uma mudança de política, exigindo a vacinação já para todos, o auxílio emergencial de R$600, que seria o mínimo até o final da pandemia, não a reforma administrativa e a privatização do serviço público e o fora Bolsonaro. Essa combinação é determinante para a gente mudar a situação do país, o povo ficar mais tranquilo, a gente superar a pandemia, retomar o desenvolvimento da economia, gerar emprego, mas para isso com esse governo não dá. Por isso, fora Bolsonaro, agradecer muito a presença de todos e os companheiros da organização. Também estiveram na Catedral os profissionais da saúde que estão tratando os doentes, que estão cuidando dos doentes nos nossos hospitais, nas unidades de tratamento das nossas cidades. E eles falaram sobre a pandemia e sobre a manifestação que ocorreu nesse 7 de abril. Eu diria uma palavra: é desumano que a enfermagem, que a medicina, que a fisioterapia e as outras 11 profissões da saúde trabalhem como estão trabalhando hoje. É necessário e urgente um lockdown de no mínimo 3 semanas para que a gente reduza a pressão sobre o sistema de saúde. Não há condições. Nós temos um quantitativo muito pequeno, inclusive de trabalhadores, porque as comorbidades, a gravidade com que o paciente Covid chega, por exemplo, a uma UTI é imensa. É muito mais do que diversos outros pacientes que internam na UTI. E isso tem trazido uma sobrecarga de trabalho brutal. Nós temos 18% dos trabalhadores estão afastados por estarem contaminados com Covid. Isso ninguém aponta. 18% reduz a capacidade laboral dos trabalhadores, enfermeiros, técnicos, auxiliares da enfermagem, e com isso eles absorvem uma carga de trabalho maior. Então o burnout é evidente, o sofrimento mental é evidente. É necessário parar. É necessário parar. Nós não podemos, a cada dia, estar contabilizando 1 ou 2 mortos. O ano passado nós tivemos 10 mortes em 290 dias de enfermeiros, técnicos e auxiliares. Agora, em menos de 90 dias, nós já temos 18 mortos. Isso é inaceitável. Enquanto o povo, na realidade, aos finais de semana, eu diria, e aí uma classe específica, se farta em festas, em estruturas de beach clubs, a população comum está morrendo. Precisamos dar um basta nisso. Por isso o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina tem trabalhado já há mais de 7 semanas, demandando documentos, apresentando alternativas, demandando estruturas técnicas e mostrando é preciso parar a circulação viral. Se vocês olharem, a população toda aqui está usando máscara. A nossa população usa máscara, mas quando ela entra para dentro do ônibus, ou quando ela se desloca para casa, ela se contamina. Essa é a verdade. Os eventos que eles dizem que causam a contaminação é verdade, mas eles não acontecem só no final de semana. Então, se continuarmos tomando medidas que comecem depois das 22 horas,
onde a maior parte da população está dormindo, a não ser os trabalhadores da saúde que continuam, os trabalhadores da segurança e outros setores, o restante da população está em casa. É o momento em que o sujeito tem que descansar. Então, durante a noite não há espalhamento de vírus. O vírus ele se dá no dia a dia, nesse movimento que a gente tem aqui. Então, portanto, nós defendemos sim restrições maiores, que só funcionassem setores essenciais, até porque tem uma coisa importante nisso. Há uma coisa importante. A questão econômica, ela tem espaço para ser resolvida. O que não dá para resolver é querer que o setor de saúde continue assistindo passivamente essa situação. O Dia Mundial da Saúde tem que ser comemorado todos os dias, né? Porque a gente tem o SUS 24 horas, 365 dias no ano. A avaliação é muito positiva, a gente percebe que o povo brasileiro está começando a entender um pouco de tudo o que está acontecendo, né? Dessas mentiras lançadas hoje na política do nosso país, na política do ódio, da mentira, enfim. E hoje a gente expressa um pouquinho do que a gente sente todos os dias nas emergências, nos hospitais, atendendo a população que vem perdendo suas vidas e os seus familiares perdendo seus entes queridos por uma falta de uma política séria de governo que respeite a ciência e que respeite inclusive o financiamento ao Sistema Único de Saúde. Digo que se hoje a gente não tivesse o Sistema Único de Saúde, mais de 50% do nosso povo já tinha morrido, né? Hoje ainda a gente tem o serviço público que está sendo atacado agora com a reforma administrativa, já tiveram outros ataques, por isso a importância da sociedade entender do porquê que é importante o serviço público no Brasil, porquê que é importante a prestação de serviço do governo pelo serviço público aos brasileiros, né? Nós estamos resistindo ao genocida, resistindo ao vírus nas redes sociais, fazendo o enfrentamento, fazendo com que o desgaste desse assassino da nação brasileira consiga ser bastante efetivo. Mas passou da hora de forma segura, nós ampliarmos a presença nas ruas de forma segura, ampliarmos com amplos setores da sociedade, porque é impossível se manter esses índices catastróficos de perda de brasileiros e brasileiras, seja pelo coronavírus, seja pela fome que abate centenas de lares nesse momento no Brasil. Portanto, 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, que coincide com o Dia Nacional do Jornalista, do jornalismo, é fundamental ocuparmos todos os espaços, em especial também a rua, para combater o principal parceiro do vírus nesse momento, que é a mentira e que é esse presidente genocida. Ela é fundamental. Hoje, dia 7 de abril de 2021, Dia Mundial da Saúde, nós, infelizmente, não podemos comemorar, mas nós temos que lembrar de todos aqueles que faleceram devido ao Covid-19. Uma trágica realidade, uma catástrofe, uma tragédia, que poderia ser evitada. Mais da metade das mortes dos adoecimentos não precisariam acontecer. Eu, como médico e trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde em Florianópolis, fico estarrecido, né, com o panorama que a gente vê tanto na atenção, né, básica como secundária, como nos hospitais. Né, pessoas que não têm para onde serem encaminhadas, com dificuldade de equipamentos, né, e que, mesmo com toda a atenção dos profissionais, né, nós perdemos muitas vidas e outros terão sequelas para toda a sua vida. Incluindo aí nessas vidas centenas de profissionais, milhares Brasil afora, especificamente em Santa Catarina, né, só de médicos, em torno de 32 médicos, mais de 30 profissionais da enfermagem, técnicos, enfermeiros, dentre outros profissionais da área da saúde. Então isso é lamentável. Então eu acho que hoje estamos aqui de luto, né, mas quem luta, luta para que não tenhamos mais luto, né, e é fundamental que a gente apure as responsabilidades por esse verdadeiro genocídio que o nosso país enfrenta, superando hoje países até como Estados Unidos. E que a gente tenha bem claro que isso poderia ter sido evitado, que há responsabilidades em nível federal, estadual e municipal. E que é necessário vacinas para todas e todos, de uma maneira ampla, distribuídas
né, pelos governos federal e estadual e aplicadas dentro do Sistema Único de Saúde. Não podemos privatizar as vacinas, permitir que vire um comércio no nosso país, como foi aprovado ontem no Congresso. Então, eu acho que, antes de mais nada, é necessário entender que nós estamos no mesmo barco, né, que ninguém se salva sozinho, que não há vacina só para uma pessoa, para duas, para uma família, né? Ou nós saímos dessa crise, dessa pandemia juntos, ou afundamos juntos. Então, antes de mais nada, nós temos que entender que nós estamos numa sociedade, que somos um ente social e que é necessária a união de toda a população com os profissionais de saúde, sejam eles quais sejam, para que a gente supere essa pandemia e impeça essa enorme tragédia de mortes e adoecimentos. Por isso estou aqui também, como médico, como ser humano, e desde já engrandecendo o trabalho de todos os profissionais de todas as áreas. Obrigado. E no dia 7 de abril, pela parte da manhã, também ocorreu mais uma manifestação puxada pelo Sindisaúde, o Sindicato dos Trabalhadores na Saúde no estado de Santa Catarina, em frente à Casa da Agronômica, a Casa do Governador ou da Governadora. E nesta manifestação, que também teve aí faixas pedindo a atenção por parte do governo do estado e mais cuidados com a saúde dos trabalhadores do setor, nós tivemos a fala do presidente da entidade sobre o momento da pandemia. Então, a gente veio aqui na Casa do Governo com o intuito aí de hoje, no Dia Mundial da Saúde, fazer um protesto junto aí ao governo do estado, no sentido de, em relação aí a todos esses casos de pandemia que vem crescendo aí no estado, onde os trabalhadores da saúde em especial já vêm aí cansados, né? E preocupados aí com a grande quantidade de contaminados aí que vem se alastrando no governo do estado e na falta de condições de fazer o atendimento integral à população catarinense, né? Então várias entidades aí do serviço, na sua maioria do serviço público e movimentos sociais, se uniram ao Sindisaúde para fazer esse protesto aqui, que tem como objetivo, né, chamar atenção aí para a reforma administrativa, que é um ataque direto ao serviço público e à classe trabalhadora, a toda essa questão da pandemia, ao encaminhamento da penhora do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, que estão fazendo o enfrentamento a essa pandemia, e ainda por cima o governo pratica esse ataque aí à classe trabalhadora da saúde, penhorando a sede do sindicato por um processo de greve que aconteceu em 1996 e que de fato é um processo que não deveria ter acontecido, porque os trabalhadores já vinham naquela época há mais de 10 anos aí com a defasagem salarial gigantesca. Então é muito ruim a postura do governo em relação a toda essa situação que permeia aí a saúde, e por isso viemos aqui nesse dia fazer esse protesto aí e chamar a atenção do governo do estado, para que o governo do estado sente com os trabalhadores aí que estão fazendo o enfrentamento dessa pandemia através de seus representantes do sindicato e possa de fato discutir e encaminhar soluções para a diminuição do agravamento aí da pandemia no estado de Santa Catarina. E ao final da manifestação, uma cena lamentável. Um servidor público pago pelo dinheiro do estado arrancando cruzes, chutando cruzes, que era um símbolo das pessoas perdidas pela pandemia. Um policial militar, a gente não quer atribuir isso à corporação militar, mas acho que a Polícia Militar de Santa Catarina tem que apurar e tem que punir esse tipo de comportamento. Policial militar não está na rua para fazer esse tipo de atitude. Tem que respeitar a dor de quem perdeu a vida nessa pandemia e de quem está correndo risco e colocando a sua vida para poder tratar das pessoas que estão ficando doentes em função do coronavírus, que são os profissionais da saúde que estavam lá fazendo esta manifestação pacífica, ordeira e pedindo atenção do poder público com a saúde pública e com a população do estado de Santa Catarina.
Agora, um outro exemplo muito bonito, um exemplo que todos deveriam seguir, é o exemplo que foi dado na cidade de Curitibanos pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de Santa Catarina, que, reunindo alimentos produzidos por acampamentos do MST em toda aquela região, fez a doação de 8.000 quilos de alimentos, 8 toneladas de alimentos saudáveis produzidos pela agricultura familiar do MST para o Hospital de Curitibanos. O Hospital Hélio Anjos Ortiz de Curitibanos recebeu 8 toneladas de alimentos e nós vamos ouvir o líder do MST, Wilson Santin, sobre esta doação. Estamos hoje, no dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, aqui no Hospital Regional de Curitibanos, nós do Movimento Sem Terra, mais uma vez fazendo um gesto, praticando a solidariedade. Os assentamentos de Lebão Regis, Fraiburgo, Curitibanos, Campos Novos, Ponte Alta, São Cristóvão do Sul e Coreiapino. Fizemos esta arrecadação maravilhosa de alimentos diversificados, saudáveis, dos nossos assentamentos, e estamos aqui doando para o Hospital Regional aqui de Curitibano. E prestando solidariedade, apoio, força e solidariedade aos trabalhadores, às trabalhadoras da saúde. Esse povo guerreiro, esse povo lutador que tem estado aí na linha de frente no enfrentamento da pandemia. Então é com muito orgulho, com muita honra, com muita esperança do verbo esperançar, como nos ensinou Paulo Freire, que nós seguimos firmes e fortes na nossa luta pela reforma agrária popular, por justiça social, por soberania nacional, em defesa da democracia, dos direitos humanos e dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vacina já para todo mundo pelo SUS, auxílio emergencial dos R$600, os 60 milhões que necessitam até o final da pandemia e fora Bolsonaro. Queria agradecer a todos os envolvidos por esse gesto importante que o movimento tem feito nesse momento tão difícil para os hospitais, né, nessa pandemia. Tem consumido muito dos recursos e também da própria equipe técnica que tem trabalhado de maneira incansável para tentar combater esse vírus que tem nos causado muita tristeza. Né? E ações como essas, ações importantes que mostram aí a solidariedade das pessoas, né, nos deixa muito felizes com essa doação. Pode ter certeza que esses alimentos vão ser muito bem utilizados aí, tanto para a alimentação dos pacientes quanto para os profissionais de saúde que atuam aqui no hospital. Agradeço de coração aí ao movimento e estamos à disposição. Para nós do MST é com muito orgulho que a gente está aqui hoje mostrando um pouco da produção que a gente tem nos assentamentos, porque a gente tem muita coisa lá plantada por mãos de homens e mulheres que lutaram por um pedaço de chão e hoje estão aqui distribuindo alimentos e alimentos saudáveis que salvam vidas. Então, para nós, o Movimento Sem Terra, é com muito orgulho que a gente faz essa doação hoje. E fazer essa doação representa para que as pessoas que vão se alimentar pensem que a reforma agrária é necessária, que a reforma agrária é super importante para o Brasil, que vai matar a fome de muitas pessoas que já estão morrendo de fome. Então, para nós do MST, a conquista da terra nos põe a tarefa de produzir alimentos saudáveis. Parabéns aí ao MST, que dá exemplo de solidariedade, que dá exemplo de respeito com o cidadão, com a vida pública, por essa doação de 8 toneladas de alimentos para o Hospital de Curitibanos. O nosso programa Informação e Debate fica por aqui, lembrando a você da importância dos cuidados durante essa pandemia. Se você for sair de casa, tenha todo cuidado, use máscara, higienize constantemente as mãos, evite aglomeração, né? Porque o vírus não vai chegar em você sozinho. Você vai ter que ter contato de uma forma
que de certa forma descuidada com as pessoas para se contaminar. Então, como o poder público não está fazendo o seu papel, faça você o seu. Cuide de você para poder cuidar também das pessoas que você ama e com quem você convive. Se você quiser acompanhar a TV Floripa pelo YouTube, você clica no sininho, se inscreve no canal e receba as notificações sempre que a gente tiver uma nova programação no ar. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia e voltamos a qualquer momento com informações aqui na TV Floripa.